A questão fiscal hoje realmente é um pesadelo para o Brasil. Nós temos essa relação dívida-PIB crescendo de uma forma acelerada. Isso, evidentemente, obriga a subir taxa de juros. E o Brasil parece que está cada vez mais no caminho do governo Dilma, que é o gasto público desenfreado, com a dívida pública subindo e perdendo oportunidade de negócio. Então, o que o Congresso pode fazer para tentar frear a irresponsabilidade fiscal do governo? Bem, o Congresso pode iniciar uma reforma administrativa. Ele pode começar o debate e a iniciação, e o presidente Lira, numa dessas entreveros que ele teve com o Poder Executivo, ele ameaça, vou fazer... Então agora o Congresso vai fazer uma reforma administrativa, que é exatamente o que o governo não quer fazer. O governo quer gastar mais, empregar mais dentro do Estado e tal. E o Congresso ali em revelia, mas enfim, já nasceu e morreu essa ideia, exatamente porque houve algum acordo aí, alguma mansão em Brasília e pronto. Não temos mais reforma administrativa no debate, ao menos não desse presidente atual. Então o Congresso pode iniciar uma reforma administrativa. É fundamental que faça isso, porque o governo a gente sabe que não vai fazer. Ele sinaliza com algum discurso, ou algum Faria Limer, algum banqueiro Faria Limer fala assim, Lula, faça um discurso aí que você vai equilibrar fiscalmente o Brasil. Aí ele faz um discurso que vai equilibrar fiscalmente o Brasil, mas não fez medida nenhuma. Então, muito pelo contrário, a gente vê o impacto do descontrole toda semana, está bem visível. A gente está vendo o volume de empregos meio que estagnado, não estamos com um desemprego absurdo, mas está estagnado, empregos estatais do Estado crescente, muitos planos assistencialistas em Bolsa Família e planos assistencialistas com relação à Previdência também. A Previdência, ou seja, a população está ficando mais velha a cada ano e mais pessoas aposentando e esses volumes estão batendo de uma maneira assustadora. O modelo previdenciário do Brasil gera uma coisa insustentável e é isso que a gente vê a reação do ministro da Economia. Toda semana tem lá uma medida qualquer, de qualquer que seja o tema, não econômico, não tributário, e embute, de repente, um jabuti lá tributário, que vai cobrar mais para não sei o quê. Pô, como é que é isso? Isso é desespero. Isso é desespero. Então, eles estão querendo ver onde que vem a arrecadação. Agora, a gente viu essas semanas o confisco, tá confiscando o dinheiro parado em conta. Né? Tem dinheiro esquecido em conta, muito bem, agora é do governo. E era pouco volume. Então, se eles estão fazendo tudo isso por poucos volumes, eles vão fazer muito mais indo adiante, porque isso está sendo contabilizado como despesa, como receita primária, né? Para você abater do teu... Então, ou seja, é uma coisa que não é recorrente, mas eles estão contabilizando como se fosse algo recorrente. Então, será que vai ter mais confisco na frente? É isso que assusta todo mundo que faz negócio no Brasil. Fala, pô, como é que é isso? De repente vem uma dessas. Então, o governo está demonstrando uma incompetência absoluta no controle de gastos. O Congresso poderia estar iniciando essa medida, mas mais uma vez, aquela coisa, o Congresso, de acordo com a liderança da Câmara e a liderança do Senado, são as piores possíveis. Nós temos os piores líderes de Câmara e de Senado, talvez, da história, porque venderam o poder legislativo de uma maneira sorrateira, aberta, até quase que transparente na condução de como é que os trabalhos estão sendo conduzidos e exatamente para projetos de extrema importância e impacto direto no consumidor final, que são as questões tributárias. Foi aí que o governo gastou muito dinheiro comprando o Congresso e os agentes dessa compra foram os presidentes de Câmara e Senado. Foram esses os grandes negociadores aí de como é que o Congresso vai votar o fim do teto de gastos, que foi uma boa medida, acabou com o teto de gastos, criou arcabouço fiscal, que é um absurdo também, uma garantia de gastos indo adiante, reverteu as regras do CARF. Agora, se houver alguma disputa e alguma dúvida sobre a legislação tributária, o governo sempre ganha. Só nisso já é uma bandeira vermelha para qualquer investidor. Aí, acima disso, colocou aí uma reforma tributária que vai onerar praticamente todo o setor da economia, vai colocar em xeque qual é a função de um prefeito e de um governador, tirando o poder político e tributário das prefeituras e governos, concentrando tudo numa
agência reguladora, autarquia central, na mão de gente incompetente que não sabe controlar a conta. Então é isso que é a reforma tributária. Então, quem foram os arquitetos disso aí? Foi o presidente de Câmara, o presidente do Senado e o Centrão, que apoiou. A esquerda é pequena ali na sua representatividade. Então, isso é que preocupa, porque isso é uma sinalização de que eles não vão voltar atrás, ao menos essa legislatura, esses deputados, não vejo eles parando e falando assim, erramos, vamos voltar atrás. Não vão voltar atrás, porque se eles voltarem atrás, falarem que erraram, é um crime que eles cometeram. Votaram praticamente sem ler, sem compreender, sem ler. Então é isso que a gente vê como sendo os próximos 2 anos, até 2026, é muito difícil de evitar uma crise em função disso. Não só porque se continuar nessas tendências, ou seja, o executivo não controlando gastos, certamente vai gerar uma crise, o legislativo sendo vendido, como essa atual legislatura do Lira e do Pacheco fizeram. Se eles continuarem vendendo o legislativo por questões de controle de gastos e contenção de custos, certamente vai só ajudar o governo a quebrar o país. Então, os próximos 2 anos eu vejo uma estabilidade aí crescente bem nítida. Então, uma questão muito importante por o ambiente de negócio e que afeta a vida de todos nós foi justamente a reforma tributária, né? Eu sempre digo que a reforma tributária tinha como princípio uma coisa extraordinária, que é a criação do imposto de valor agregado, era a simplificação das regras, era taxar menos o consumo e taxar mais a renda. Então, na teoria, estava perfeito, né? Era isso mesmo que o Brasil tinha que fazer, porque o Brasil tem um contingente tributário, só de passivo tributário, judicialização tributária, é mais de 70% do PIB, que é um absurdo total. Né? Mas aí, na hora da regulamentação, aconteceu justamente todas essas distorções e aí virou esse monstrengo que o Brasil vai ter o maior imposto de valor agregado do mundo. Agora, é possível fazer correções ainda no Senado antes de voltar para a Câmara? Ou perdemos a esperança de que vai acontecer mesmo, que nós vamos ter essa reforma completamente deturpada no seu espírito por criar tanto privilégio para tanta categoria? É possível que o Senado, porque ainda falta uma última perninha de regulamentação da reforma, é possível que o Senado possa não votar isso, ou não colocar isso em pauta e não ir adiante. Se ele fizer isso, o Brasil estaria ganhando, por incrível que pareça. O atual modelo tributário do Brasil é péssimo, todo mundo concorda. Muito ruim o modelo atual. Mas o subsequente que está vindo agora, que está vindo do Congresso, é pior ainda, na minha opinião. Ele não é o modelo IVA, tal qual a arquitetura, como existe na Europa. Eu até apontei isso para o grupo lá. Falei assim, olha, eu já trabalhei na Europa, eu sei como é que é o modelo IVA. O que vocês estão fazendo é uma jabuticaba brasileira. Não tem nada a ver com como é a arquitetura lá. Lá, o modelo IVA dá certo porque ele é granular, ele é lá embaixo, ele é lá nos Estados-membros. São 27 modelos diferentes. São 27 tipos diferentes de tributação da mesma coisa. Então não é essa homogeneização que eles estão falando aí, utopia de botar o mesmo imposto único. Não cabe num país continental com uma diversidade de IDH, uma incapacidade de sobrevivência de vários setores, se você botar a mesma alíquota para um serviço em São Paulo e tentar achar que vai conseguir aplicar isso no Norte e Nordeste. Não vai conseguir. Então você mata vários setores e subsetores da economia e não é esse o modelo europeu. O modelo europeu é extremamente ajustado no nível mais granular possível. Tem várias isenções, diferentes tipos de isenção, cada país tem sua isenção, tem vários tipos de alíquotas diferentes e as alíquotas diferentes, elas são calcadas na competitividade daquele setor versus o mesmo setor em outro país. Então, eles tentam equacionar. Não é que, porque vamos cobrar, então, 15,5% aqui de uma indústria, agora a indústria na Alemanha, vamos cobrar 15,5% também em Portugal. Estou dando um exemplo aqui fictício. Não, muito pelo contrário. Eles têm alíquotas diferenciadas pela mesma coisa, exatamente para viabilizar e conseguir manter atividades setoriais vivas nos países, que é isso que eu acho que é o fundamental. Esse é o princípio que deveria estar sendo seguido, não é isso. O princípio que está sendo seguido é de concentração, de centralização e de homogeneização. Isso é um princípio de planejamento central marxista,
não dá certo. Temos que abrir o espaço para que possa haver disputas tributárias, competição tributária, não é guerra tributária. Guerra tributária você pode acabar hoje, não precisa nem de reforma tributária. Sabe o que você faz? Acaba com a substituição tributária. Acabou. E define por decreto. Agora, o imposto, o ICMS só pode ser cobrado no destino. Acabou. Pronto, não tem mais disputa. Não tem mais substituição tributária, é no destino, acabou. Não precisamos entrar em todo esse problema. Mas eles estão aproveitando isso para criar uma agência central que vai concentrar toda a arrecadação. E essa agência central, no primeiro momento, é só arrecadatória, é só bonitinho, vai ajudar. Se bem que os estados e municípios não precisam dessa ajuda, eles estão arrecadando muito bem. Mas no primeiro momento é só arrecadatório. No segundo momento, eles vão impor política pública como condicionante para o dinheiro voltar para o estado, para o município. Pronto, acabou o Congresso, acabou as assembleias dos estados, acabou todos os vereadores. Para que toda essa máquina? Eles vão centralizar. Isso está no estatuto do PT. Isso está no plano de governo do PT, de concentrar em Brasília todas as atividades e todos os planos públicos. É isso que eles querem. É planejamento central, isso faz parte do modelo. Então a gente tem que combater isso. Todo governador sério não deveria estar ajudando a fazer a reforma tributária, deveria estar combatendo isso. Todo prefeito deveria estar se levantando em armas, praticamente, para defender a sua cidade, porque é ali que está sendo roubado. É a renda, é o consumo daquela cidade que está indo lá para Brasília e que não volta para a cidade comensurável aquilo que foi arrecadado. Quase nunca volta. Não é sempre desproporcional, é sempre para atender algum viés político. Enfim, então a gente está exacerbando um grande problema que é o centralismo. E ao passo que o modelo tributário da Europa não tem nada a ver com isso e não tem problema nenhum de lidar com milhares de alíquotas. O que eles têm na Europa, eles nem têm um comitê central de arrecadação. O que eles têm é acordos entre os países para normatizar como é que é feito essa triagem, se por acaso uma empresa da França vender para a Alemanha. Como é que funciona? Quem paga tributo para quem e fazer esse criss-cross, como eles chamam, né? Então, isso é em acordo, não precisa de uma agência central para fazer isso. Para que uma agência central? Se a Europa não tem isso e as multinacionais europeias operam tranquilamente com um arco-íris de alíquotas na Europa, com isenções, de regras de isenção à torta direito na Europa, mas tem ali as normatizações de como fazer a regulamentação tributária entre um país e outro. Ninguém tá criticando o modelo, a arquitetura europeia. Mas o Brasil não. O Brasil quer inventar uma coisa nova. Centralismo democrático. Um centralismo democrático, exatamente, porque essa proposta, ela não é uma proposta de reforma tributária. Ela é uma proposta de reforma política. É isso que está na base.